Existem milhões de sites, blogs e fóruns sobre fotografia, e um número imensamente maior de pessoas interessadas no assunto. Geralmente as dúvidas iniciais giram em torno de qual câmera adquirir, e se devem fazer um curso ou estudarem por conta própria. Neste contexto, o iniciante se vê diante de muitos dilemas, e não é para menos. Pois existe muita informação, muita controvérsia, muita propaganda, muitos equipamentos e materiais, enfim, não é difícil ver alguém desorientado pelo excesso de opções, ou iniciar pelo caminho incorreto, devido a más decisões, ou conselhos duvidosos. Se o seu objetivo é ser um fotógrafo profissional, seja em tempo integral ou para complementar sua renda, ou ainda por pura paixão, este conteúdo foi feito pensando em você. Esqueça o resto, pois mesmo o excesso de informação pode ser um fator limitador. Dê um passo de cada vez. Acompanhe o conteúdo, e reflita antes de decidir-se por acumular cada vez mais material. Como dito anteriormente, na maioria das vezes as dúvidas iniciais giram em torno da câmera a adquirir e das possíveis vantagens, ou real necessidade de se optar por um curso. Então é bastante comum os iniciantes se perguntarem: fazer um curso? E depois comprar uma câmera? Comprar uma câmera? E fazer um curso? Comprar uma câmera? E não fazer curso? Afinal, qual é o caminho correto? A experiência prática, que neste caso é a pior maneira de se descobrir, tem demonstrado que participar de um curso, sem possuir sua própria câmera, ou seja, com uma câmera emprestada ou alugada, é algo que deve ser considerado fora de cogitação. Por outro lado, se você tem a ideia de comprar uma câmera, e logo a seguir partir para o seu primeiro curso, você deve levar em conta que desta maneira, estará reduzindo seu investimento destinado à aquisição de equipamentos, pois bons cursos geralmente não costumam ser baratos, e também encontramos alguns que exageram nos valores cobrados, tanto em cursos quanto em workshops. Como vemos, no início não basta o querer, pois quase todas as suas decisões estarão relacionadas a um simples ponto chamado orçamento. Além do fator orçamento, você deve considerar outras questões, como por exemplo, com relação aos cursos básicos eu particularmente descartaria todos, pois as informações a serem repassadas, você as obtém facilmente e de graça. Em nosso blog, por exemplo, já em nosso próximo curso, você contará com todo o conteúdo necessário para entender a parte técnica inicial e ter condições de descartar cursos básicos. De nada adianta também você querer iniciar por cursos demasiado avançados, ou que se destinem a áreas que você inicialmente não fará uso do aprendizado. Muitos dos fotógrafos de destaque não têm curso de fotografia, sendo autodidatas, pois a fotografia é um dos poucos campos em que a idade e diplomas não são tão importantes quanto um produto de qualidade, mas o caminho até o sucesso é extremamente competitivo, sendo preciso disciplina para aprender a fotografar, onde a prática é extremamente importante. O tamanho de sua câmera não importa. A marca de sua câmera não importa. No final das contas, quem fotografa é o fotógrafo, não a câmera. Preço não é diferencial. Diploma não é garantia. E simpatia não é sinônimo de técnica. Conhecimento, raciocínio e observação são cruciais. Não importa de onde você vem, nem onde você está. O importante é saber onde se quer chegar. Definir objetivos e ter paciência é essencial, mas como bem disse Kasparov, sonhos não são objetivos. Além disto, paciência não é sinônimo de inércia. O primeiro de tudo para escolher uma boa câmera
é que você tenha uma boa noção de como as mesmas funcionam e conhecer as suas reais necessidades. Mas afinal, o que é uma fotografia? Este termo tem origem grega, sendo composto por duas palavras. Foto, que significa luz. Grafia, que significa gravar, registrar. Desta forma, fotografar pode ser entendido como gravar, ou registrar com luz. Mas a fotografia não é a obra final de um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos que deram origem à fotografia como a conhecemos. O mais antigo destes conceitos foi o da câmara escura, descrita pelo napolitano Giovanni Battista della Porta, já em 1558. Conceito esse conhecido por Leonardo da Vinci, que o utilizava para esboçar pinturas, assim como outros artistas no século XVI. Aqui temos em destaque a representação da câmara escura, construída por Leonardo da Vinci. A mesma era utilizada para desenhar imagens que penetravam na câmara, se refletiam no espelho em seu interior, e no vidro, sobre o qual o desenhista apoiava a folha de papel. Já a primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826, pelo francês Joseph Nicephore Niepce, numa placa de estânio coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado betume da Judéia. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Niepce chamou o processo de heliografia, gravura com a luz do sol. Já o daguerreótipo foi o primeiro equipamento fotográfico da história a ser fabricado em escala comercial. Criado em 1837 por Louis-Jacques Mandy Daguerre e fabricado por Alphonse Giroux, foi apresentado publicamente em 1839, na França. No mesmo ano, o governo do país declarou o invento como domínio público. Em 2010, um exemplar foi vendido por 732 mil euros, cerca de R$1.638.000, em leilão realizado pela Galeria Westlicht, em Viena. A fotografia popularizou-se como produto de consumo a partir de 1888. A empresa Kodak abriu as portas com um discurso de marketing, onde todos podiam tirar suas fotos, sem necessitar de fotógrafos profissionais, graças à introdução da câmera tipo caixão e pelo filme em rolos substituíveis, criados por George Eastman. A Kodak, criada em 1888 por George Eastman e lançada no mercado no ano seguinte, foi a primeira câmera a utilizar filme de rolo. Depois que o filme era exposto, a câmera era enviada para a fábrica onde o filme era revelado e em seguida devolvida ao proprietário, juntamente com um filme novo. A imagem redonda foi uma decisão de projeto, como uma forma de garantir que o fotógrafo não tivesse que segurar a câmera exatamente ao nível do horizonte e também para compensar a má qualidade de resolução nos cantos da imagem. O primeiro filme colorido moderno, o Kodachrome, foi introduzido em 1935. Mas a primeira fotografia colorida permanente foi tirada em 1861 pelo físico James Clerk Maxwell. Aqui nosso foco é a fotografia digital. Mas antes desta tecnologia, nós tínhamos as câmeras chamadas analógicas. As câmeras analógicas foram uma evolução, a partir do mesmo princípio da câmara escura de orifício, que consistia em um equipamento formado por uma caixa de paredes totalmente opacas, sendo que no meio de uma das faces existe um pequeno orifício. Neste exemplo temos uma câmara escura, onde seu fundo é feito com material translúcido. À frente da câmara temos nosso objeto, que é uma lâmpada com uma seta desenhada indicando para baixo. Aqui temos em destaque o orifício feito na face frontal da câmara. E aqui você pode observar o objeto.
Ao acendermos a lâmpada, ou seja, iluminarmos o nosso objeto, os raios de luz penetram na câmara de forma retilínea, de tal maneira que a imagem formada ao fundo da câmara estará invertida. Quando abrimos nossos olhos, a luz ambiente natural e não natural penetra nos mesmos e projeta todos os pontos luminosos da retina. Nos olhos, os raios de luz seguem o mesmo princípio da câmara escura, devido à propriedade retilínea dos raios luminosos, de forma que a imagem que se forma na retina fica virada de cabeça para baixo, mas o cérebro se encarrega de deixar a imagem na posição correta. Por incrível que possa nos parecer, a primeira câmera digital pesava 3,6 kg, e seu protótipo foi criado em 1975 por Steve Sasson, que em seu laboratório na Eastman Kodak Company, unindo dispositivos analógicos e digitais, juntamente com uma lente de câmera Super 8, criou o que se considera a primeira câmera digital do mundo. O trambolho que gravava as imagens em uma fita cassete usava um revolucionário sensor chamado CCD. Hoje muito comum. Eram necessários 23 segundos para formar uma imagem com 100 linhas em preto e branco. Como a câmera não possuía LCD, era necessário colocar a fita cassete em um reprodutor ligado a um computador que exibia a imagem em uma tela de televisão. A engenhoca foi mostrada para executivos da Kodak em 1976 com o nome de fotografia sem filme. A ideia não vingou, pois muito provavelmente a possibilidade de se fazer fotografia sem filme não deve ter animado os executivos da maior fabricante de filmes e produtos químicos para fotografia. De uma maneira irônica, hoje a companhia luta para se reinventar por conta do mercado digital. O projeto foi patenteado em 1976, mas somente em 2001, a Kodak assumiu publicamente que teve em suas mãos a primeira câmera fotográfica digital do mundo. Infelizmente eles perderam o bonde da história. Em 1990, a Kodak lançou a DCS-100, a primeira câmera digital comercialmente disponível. A fotografia digital surgiu neste momento, e em 10 anos as câmeras digitais tornaram-se produtos de consumo. O modelo foi montado a partir do corpo de uma Nikon F3, no qual foi acoplado um motor à sua base. As fotos capturadas possuíam 1,3 megapixels, e eram salvas em uma unidade de armazenamento digital separada, que era conectada à câmera através de um cabo de interconexão. O dispositivo permitia que as imagens fossem vistas logo após o disparo, assim como os monitores das câmeras atuais. Com um disco rígido Winchester de 200 MB, era possível armazenar até 156 imagens sem compressão, ou até 600 JPG usando uma placa de compressão compatível. Um teclado externo permitia a entrada de legendas e informações da imagem. Uma vez que você entenda o funcionamento básico de uma câmera digital simples, você também terá condições de entender o funcionamento de uma câmera avançada e dos modelos analógicos antigos. A grosso modo, uma câmera é uma caixa vedada que possui uma única entrada de luz e componentes utilizados com o objetivo de registrar imagens. Na parte mais externa da câmera, nós temos uma lente, e na sua parte mais interna, nós temos um dispositivo responsável por captar a imagem, um filme fotográfico no caso das câmeras analógicas, e um sensor no caso das câmeras digitais. Nas câmeras compactas, a lente faz parte da estrutura do corpo da câmera. Já em câmeras mais avançadas como as DSLR, a lente e a câmera são estruturas independentes que podem ser separadas. A luz é a matéria-prima da fotografia, e deve haver, portanto, dispositivos que visem controlar a quantidade de luz que atinge o filme, ou o sensor, assim como o tempo que estes ficam expostos à luz. Nas câmeras nós temos dois dispositivos com este fim, o obturador e o diafragma.
Na verdade, o que chamamos de lente trata-se de um grupo bastante complexo de lentes de diversos tamanhos e formatos, que se combinam para formar o conjunto óptico da câmera. No meio deste conjunto que se encontra o diafragma, que possui uma abertura regulável. Já o obturador encontra-se à frente do sensor. Neste exemplo, temos uma lente destacada do corpo da máquina, e com um tecido amarelo por detrás da mesma. No exemplo da esquerda o diafragma está totalmente aberto, e no exemplo da direita parcialmente aberto. Quando você olha pelo visor analógico de uma DSLR, o que você vê é exatamente o resultado da incidência da luz na lente. Essa imagem ainda não passou pelo sensor, portanto ela é totalmente analógica, pois a luz só vai tocar o sensor quando o botão de disparo for pressionado. Antes do disparo a luz penetra na lente, passa pelo diafragma, que como sabemos possui uma abertura regulável, e chega a um espelho que encontra-se com uma inclinação de 45 graus. A luz chega então a uma tela de foco, onde se forma a imagem, e atravessa a mesma, e a lente que se encontra neste ponto. A luz chega então a um pentaprisma, de onde é direcionada ao visor. Durante o disparo a luz penetra na lente, passa pelo diafragma, que como sabemos possui uma abertura regulável, mas desta vez o espelho, que antes se encontrava com uma inclinação de 45 graus, é levantado para dar passagem à luz. A luz chega então ao obturador, que se abre e fecha rapidamente, deixando a mesma passar e atingir o sensor. Mais adiante voltaremos a falar sobre sensores, diafragma, obturador, e outros, de modo que este conhecimento inicial será de grande valia, mas existem outros tipos de questões a considerar no momento de decidir-se pela câmera a adquirir, pois no ramo da fotografia não existe um fotógrafo perfeito em todas as áreas, e a fotografia se fragmenta em diversas, tais como fotografia de moda, de produtos, de eventos, de natureza, etc. Um fotógrafo profissional é capaz de trabalhar em diferentes áreas ou setores, porém ele será especialista em talvez no máximo 2 a 3 áreas. Normalmente você só vai saber qual segmento que mais te atrai quando começar a fotografar, pois começará a perceber qual setor te chama mais a atenção e que você possui mais afinidade, mas às vezes devido a indicações, ou outros fatores, poderá ser o próprio setor que acabará te escolhendo. A área ou setor termina por influenciar diretamente no tipo de equipamento que você irá necessitar. Desta maneira, muitas vezes a área de seu interesse estará além de suas possibilidades, seja por questões técnicas, orçamentárias ou outras. Isso poderá fazer com que você percorra um caminho diferente até chegar onde quer. No meu caso resolvi iniciar pela fotografia artística voltada à família, pois considerei que o investimento inicial poderia ser menor, e atuando como freelance seria possível começar a obter lucro. Note que iniciar, por exemplo, por fotografia de estúdio, demandaria uma necessidade elevada de equipamentos e conhecimento técnico, além da locação de um espaço apropriado, contratação de funcionários, etc. Como você pôde observar, é preciso definir inicialmente o seu orçamento, ou seja, quanto você dispõe para investir. Se você já tiver definido uma área de interesse, isso irá ajudá-lo também na escolha de seu equipamento. Sabendo o valor base e o tipo de equipamento que você necessita, você já poderá partir para questões técnicas que lhe ajudarão a se definir entre câmeras de valores aproximados, mas estas questões técnicas serão abordadas em outra oportunidade. No meu caso em específico, a primeira dúvida após definir a área de atuação e orçamento foi com relação à marca da câmera. Ambas são ótimas marcas e, como dizem, você não consegue diferenciar no olho uma fotografia feita com uma Canon de outra feita com uma Nikon.
As possibilidades do equipamento também é um fator importante, mas o trabalho de um fotógrafo profissional não deixará de ser profissional por ele ter utilizado uma câmera básica, da mesma maneira que um fotógrafo iniciante não se tornará um profissional só por ter usado uma câmera avançada. Neste caso, você deve levar em consideração que lentes Nikon, por exemplo, não servem na Canon, e vice-versa, ou seja, uma vez definida a sua marca, você estará limitado aos equipamentos da mesma, e trocar de marca poderá ser muito complicado. Um erro grave é levar gato por lebre. Muitas pessoas nem sabem a diferença entre uma câmera semi-profissional e uma profissional. A maioria das pessoas que conheço dizem: eu tenho uma semi-profissional. Outros termos que principiantes costumam se enrolar são câmera de entrada, mirrorless, super zoom, full frame, etc. Como bem observa Adriano Amaguchi, para o site TechTudo, o varejo tende a classificar modelos básicos como semi-profissionais, e qualquer câmera DSLR como profissional, para agregar valor. Já as lojas especializadas e fotógrafos profissionais simplesmente as classificam pelas suas principais características. Outro erro grave é tentar comparar especificações de câmeras de diferentes categorias. Uma top de linha da Canon fatalmente será bem melhor que uma de entrada da Nikon, e vice-versa. Você não pode também simplesmente investir todo o seu orçamento em uma câmera, sem se preocupar em adquirir uma boa lente, pois na maioria das vezes a lente de kit, que vem junto com a câmera, não possui qualidade suficiente para trabalhos profissionais. Como vemos, antes de entrarmos em questões técnicas específicas, existem muitas considerações. O importante aqui é que você esteja entendendo o ponto de vista que estou tentando transmitir. A princípio você não vai conseguir iniciar com a Ferrari das câmeras fotográficas, mas conseguindo algo que você possa aprender, trabalhar e obter resultados de qualidade já é um excelente começo. Com o passar do tempo e com o seu progresso surgirão oportunidades para que você possa obter equipamentos novos e melhores. Por hoje era isso. Em nosso próximo encontro, estaremos falando sobre as diferenciações básicas entre diferentes tipos de câmeras, e tentando definir importantes conceitos. Até a próxima!